15 mistérios inexplicáveis que deixam os cientistas de cabelo em pé. Vamos mergulhar no mundo dos mistérios que fazem a gente questionar tudo. Preparados para uma viagem ao desconhecido? Vamos embarcar numa aventura por 15 lugares enigmáticos. Nossa primeira parada é na Arábia Saudita, onde vamos conhecer a Al-Nazlah, uma formação rochosa que intriga o mundo todo. Imaginem um bloco de pedra gigante, partido ao meio com uma precisão milimétrica, como se um laser tivesse feito um corte perfeito. Se foi a natureza que fez isso, ela estava com a régua na mão. Al-Nazlah é um daqueles lugares que nos fazem pensar. Será que alguma civilização super avançada do passado deixou sua marca nesse pedaço de pedra? O mais surpreendente é que essa formação data de 4.000 anos e os cientistas ainda não conseguiram explicar o motivo desse fenômeno. Geólogos acreditam que a divisão da pedra ocorreu naturalmente devido aos movimentos tectônicos. Outros acreditam que a divisão, na verdade, é resultante de uma falha geológica. Da Arábia Saudita, a gente pega um voo direto para as Filipinas, onde vamos conhecer as famosas colinas de chocolate. Imaginem centenas de colinas, com formato de cone, todas perfeitamente moldadas, como se fossem brigadeiros gigantes. A explicação mais aceita é que elas são resultado da erosão de um tipo de rocha específica. Mas outras teorias dizem que as colinas foram moldadas assim por causa dos ventos ao longo de milhões de anos. A simetria e a disposição uniforme das colinas intrigam os cientistas até hoje. Agora vamos para um lugar que parece ter saído direto de um conto de fadas: a Floresta Dançante na Rússia. Esqueçam tudo o que vocês sabem sobre árvores, porque aqui elas não crescem em linha reta nem por decreto. Imaginem um bosque inteiro com árvores retorcidas, em espiral, como se estivessem dançando em câmera lenta. Alguns falam em ventos fortes e constantes, outros em solo instável. E tem até quem acredite na influência de campos magnéticos. Cientistas acreditam que essa anomalia tem ligação com as lagartas que se alimentam de partes da árvore ou os ventos fortes da região. Estrutura de Rishá, Olho do Saara. Preparem os seus óculos escuros, porque agora a gente vai para o deserto do Saara, na Mauritânia, para conhecer a estrutura de Rishá, também conhecida como o Olho do Saara. Imaginem um olho gigante, com mais de 40 quilômetros de diâmetro, estampado no meio do deserto. Mas o que será que causou essa formação geológica tão peculiar? Impacto de um meteoro gigante? Erosão natural? Ou será que estamos diante de uma obra de arte alienígena? A explicação mais aceita é de que Rishá seria o resultado de uma erupção vulcânica que teria afundado por completo. Monte Votovara, Rússia. Da vastidão do deserto, a gente vai para o topo de uma montanha na Rússia, o Monte Votovara, um lugar considerado sagrado pelos povos antigos e que intriga os cientistas até hoje. Imaginem um planalto rochoso, com blocos de pedra gigantes, perfeitamente cortados e dispostos em padrões geométricos. Seria o Monte Votovara um antigo observatório astronômico? Um local de rituais ancestrais? Ou, como dizem as lendas, um portal para outra dimensão? Arqueólogos concluíram que as pedras tinham um propósito de culto do povo Sami. Os Sami acreditavam que cada xamã possuía sua própria pedra e que, após a morte, o espírito permanecia no local. O mistério permanece, e diversas versões circulam sobre a origem das pedras. Contudo, a maioria concorda que essas rochas são, definitivamente, formações naturais. Mar do Diabo, Triângulo das Bermudas do Pacífico. Preparem os seus coletes salva-vidas, porque agora a gente vai navegar por águas misteriosas. O Mar do Diabo, no Oceano Pacífico, próximo ao Japão. Esse é o famoso Triângulo das Bermudas do Pacífico.
um lugar que causa arrepios até nos marinheiros mais experientes. O Mar do Diabo é conhecido por ser palco de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões. Alguns falam em anomalias magnéticas, portais interdimensionais e até em monstros marinhos gigantes. No entanto, existem explicações científicas para os mistérios do Triângulo das Bermudas. Dentre eles estão a instabilidade atmosférica na região, a passagem da corrente do Golfo e a liberação repentina de gases do fundo do oceano. Da vastidão do oceano, voltamos para a Itália, para conhecer o Colosso do Apenino, uma estátua gigante de pedra, com mais de 11 metros de altura, construída no século XVI. O colosso tem a aparência de um homem idoso agachado na margem de um lago e é cercado por outras esculturas que retratam temas mitológicos. Construído entre 1579 e 1580, a escultura foi encomendada para adornar o jardim da Vila Médici, hoje Vila Demidoff. O gigante encanta por esconder vários segredos. Em seu interior existem câmaras secretas, grutas e formações rochosas incríveis. Do Velho Mundo, a gente atravessa o Atlântico e desembarca no Peru, para conhecer um dos maiores enigmas da arqueologia, as linhas de Nazca. Abram bem os seus olhos, porque o que encontramos aqui é grande, muito grande. Imagine um deserto gigante, com desenhos enormes esculpidos no chão. Muitos desses desenhos formam figuras que reconhecemos, como beija-flores, lhamas, macacos e até figuras humanas simples. As figuras foram criadas por meio da remoção de pedras e areia escura, revelando o solo claro por baixo. Quem criou essas linhas? E com qual propósito? Teorias não faltam, mas a mais aceita é de que as linhas de Nazca tinham um propósito astronômico e representavam um antigo calendário para a cultura Nazca. A verdade é que até hoje, as linhas de Nazca permanecem um mistério. Da aridez do deserto, a gente vai para um lugar cheio de água, a Chaleira do Diabo, uma cachoeira no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Imaginem uma cachoeira que, ao invés de desaguar em um rio, simplesmente desaparece em um buraco gigante. Apesar de existirem muitas explicações, nenhuma teoria foi cientificamente confirmada. Geólogos já tentaram de tudo para descobrir para onde a água vai. Diversos objetos foram lançados na cratera e jamais recuperados, intensificando o mistério. Até hoje ninguém conseguiu desvendar esse fenômeno. Pirâmide de Cuicuilco, a mais antiga do México. Do frio de Minnesota, a gente voa para um lugar cheio de história e mistérios. A cidade do México, onde vamos conhecer a Pirâmide de Cuicuilco. Cuicuilco é um antigo assentamento localizado no centro do México, conhecido por seu imponente templo circular de terra. Sua construção teve grande influência em monumentos piramidais, construídos posteriormente por civilizações como os maias e os astecas. A pirâmide de Cuicuilco está parcialmente soterrada por lava vulcânica, o que indica que ela foi construída antes mesmo da erupção que moldou a região. As respostas se perderam no tempo, mas a pirâmide de Cuicuilco continua de pé, desafiando o tempo e a nossa compreensão. Luzes de Hesdalen. Show de luzes no céu. Agora a gente vai para a Noruega, mais precisamente para o Vale de Hesdalen, um lugar famoso por um fenômeno que desafia qualquer explicação científica, as luzes de Hesdalen. Pesquisadores acreditam que as luzes incomuns são geradas por uma bateria natural subterrânea, formada por minerais metálicos que reagem com um rio sulfuroso. A verdade é que até hoje, ninguém sabe ao certo o que causa esse show de luzes no céu. A cidade perdida de Kalahari. Lenda ou realidade? Do frio da Noruega, a gente atravessa o globo e desembarca na África do Sul, para desvendar um dos maiores mistérios do continente,
a cidade perdida de Kalahari. Lendas falam de uma cidade próspera, com ruas pavimentadas, edifícios imponentes e riquezas incalculáveis, que teria sido engolida pelo deserto do Kalahari. Em 1885, o canadense Guillermo Farini tornou-se um dos primeiros ocidentais a cruzar o deserto. Ao voltar, ele revelou que descobriu ruínas que pareciam indicar resquícios de uma civilização perdida. Mas, até hoje, nada foi confirmado. Colina das Cruzes. Mistério da fé. Da vastidão do deserto, a gente vai para um lugar cheio de fé e mistério. A Colina das Cruzes, na Lituânia. Imaginem uma colina coberta por milhares de cruzes, de todos os tamanhos, formas e materiais. Segundo se conta, a origem desta colina deve-se a uma manifestação de luto e pesar dos familiares de lituanos, que foram enviados para a Sibéria pelos russos, na tentativa de libertar a Lituânia do domínio russo. Os que eram enviados para a Sibéria eram dados como mortos pelos seus familiares, que colocavam então, nesse lugar, uma cruz em sua memória. A Colina das Cruzes é um lugar mágico, que transcende religiões e crenças. Cachoeira da Chama Eterna, fogo que nunca se apaga. Da fé a gente vai para um lugar que desafia as leis da natureza, a Cachoeira da Chama Eterna nos Estados Unidos. Imaginem uma cachoeira com uma chama que nunca se apaga, mesmo debaixo d'água. Situada em uma pequena gruta em uma cachoeira de 9 metros, a chama emerge da rocha sem lenha ou outros elementos artificiais para a alimentar. Um verdadeiro espetáculo. O segredo dessa chama eterna é um gás natural produzido pela decomposição de plantas e animais de milhões de anos. Com o passar do tempo, a pressão geológica fez com que se abrisse uma fenda na rocha, por onde emana o gás que alimenta o fogo continuamente. Mujahideen, o eco fantasmagórico. E para finalizar a nossa jornada, a gente vai para o Afeganistão, mais precisamente para as montanhas da província de Nuristão, onde vamos conhecer um fenômeno acústico para lá de bizarro, o Mujahideen, o eco fantasmagórico. Imaginem estar em um vale silencioso, cercado por montanhas, quando, de repente, você ouve vozes, gritos, explosões, como se estivesse no meio de uma batalha. Ninguém sabe ao certo o que causa esse fenômeno, mas algumas teorias falam em ondas sonoras que ficam presas nas montanhas, criando esse efeito assustador. E aí, gostaram da viagem? O mundo está cheio de lugares incríveis e misteriosos. De pedras cortadas a laser a florestas que dançam, o planeta guarda segredos incríveis. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Junte-se a nós nessa jornada. Até o próximo vídeo, pessoal!